E a Meg Stiefvater, que escreveu vários livros estando completamente doente e nem sabia. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e vai começar um grande documentário. Sente na sua sala, pegue a sua pipoca, o Discovery Channel começou! Hoje a gente vai falar sobre Meg Stiefvater, tá? Tem um formato parecido com Explicando Polêmicas? Tem um formato. Mas eu quero trazer esses assuntos de curiosidades envolvendo autores, o meio literário, etc, que não necessariamente são polêmicas, porém vai ter polêmica também envolvendo a autora. Pra quem não se lembra muito bem quem é Meg Stiefvater, porque sei lá, eu acho que ela já não tá mais tanto em evidência como ela esteve há alguns 4, 5 anos atrás, a Meg é autora da saga dos Corvos, né? Que o primeiro livro é Garotos Corvos, e aí depois teve um monte de livro que eu não me lembro o nome até chegar em O Rei Corvo. Eu tive os 3 primeiros livros dessa série, eu li o primeiro livro, li Os Garotos Corvos, achei bem legal, mas não me pegou tanto, achei um pouco confuso, um pouco lento, um pouco enrolado demais, e acabou que eu nunca fiquei muito afim de pegar os próximos livros. Eu tinha comprado os 3 primeiros livros em inglês, capa dura, e passei pra frente, doei todos, porque eu falei, eu não vou voltar pra essa série nunca mais, né? Mas, recentemente, eu tava num evento de uma editora com a Mai Sigwalt, Maíra Sigwalt, que é a minha amiga, né? Que já teve canal aqui no YouTube também, All About That Book, agora tá mais focada no Instagram, TikTok, Twitter e tal. E a gente tava... Twitter? Acho que ela não tá no Twitter não, né? Acho que ela saiu do Twitter por questões de negatividade tóxica. Mas, enfim, estávamos juntos num evento e a Maíra, a gente tava... Nesse evento a gente falou da Meg Stiefvater, né? Foi falado sobre ela lá. E aí ela falou, nossa, a Meg, quando ela escreveu, tipo, o último livro da saga dos Corvos, ela tava completamente, tipo assim, fora de si e tal. E aí eu fiquei, como assim? Na mesma hora anotei, quero estudar melhor essa história. E aí eu fiz uma pesquisa muito grande, eu entrei em um monte de sites, como sempre, assim como eu faço no Explicando Polêmicas, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser ir lá, ler, ver tudo, muita coisa em inglês, mas tem algumas coisas em português, mas a maioria em inglês, na real. E me perdoe se algum outro criador, alguma outra blogueira, sei lá, já fez um conteúdo sobre isso. Eu realmente não vi, não li, também não procurei muito pra ver se tinha ou não, mas eu fui catar essa história toda da Meg Stiefvater lá na gringa e fui descobrindo um monte de coisa. Antes de a gente começar, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, dá um like nesse vídeo pra me ajudar a chegar pra mais pessoas. Inclusive, gente, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de ler, que gostam de fofoca, pra esse canal continuar crescendo, beleza? Me siga também em todos os lugares que eu também tô falando de livro em tudo quanto é lugar. E de coisas que também não são livros. A Meg Stiefvater nasceu em novembro de 81, e ela tem hoje 41 anos de idade, mas ela não nasceu Meg Stiefvater. Ela, na verdade, nasceu chamada Heidi Hummel. Hummel é o nome dela de solteiro, acho que Stiefvater é o nome dela, né, de casada, o nome do marido. Mas por alguma razão ela odiava o nome Heidi e aos 16 anos de idade ela mudou legalmente o nome dela de Heidi pra Margaret. Eu prefiro Heidi. Inclusive, primeiro ponto de discussão, vocês preferem Margaret ou Heidi? E Heidi dela escreve exatamente igual da Heidi Klum, que é H-E-I-D-I. Eu acho cool, eu acho legal, mas sei lá, não sei como é que a galera gringa, né, nos Estados Unidos, a galera vê isso. Gente, a Meg era uma autora super voraz desde criança. Quando ela entrou na faculdade, ela cursou História, ela já tinha escrito 30 livros! Entre vários gêneros, fantasia, thriller, enfim, um monte de coisa. E depois da faculdade, ela fez uns trabalhos muito nada a ver, assim. Ela foi desenhista de retratos de cavalos e ela também era jornalista automotiva. Ela, né, ficava escrevendo lá matérias sobre os carros novos, carros antigos, enfim. Inclusive, esse trabalho dela como jornalista automotiva fez ela gostar muito de carros, o que fez com que ela começasse a comprar carros e investir em carro, fazendo curso e tal, fez rally, divulgava muitos livros dela, inclusive usando o carro. Até que quando ela comprou um carro que era uma Mitsubishi Lancer, né, e ela postou no Twitter, o John Green desafiou ela para uma corrida. Giant engine and a giant turbo. And at the same time, John Green, he contacted me on Twitter and he challenged me to a race. E aí ela foi pra tal da corrida, né, numa pista de teste e tal. Ela mandou tunar o carro dela, então o carro dela virou uma coisa muito maior do que ele era. Tipo assim, o carro já tinha 300 cavalos, que pra quem não sabe é muita coisa. Mas ela mandou tunar o carro, mudou o motor do carro, etc, pra deixar o carro, tipo, um carro de Fórmula 1. O John Green foi competir com um carro lá também, que eles acharam um carro pra ele, tipo uma coisa meio carro de corrida. O carro do John Green pegou fogo no meio da corrida e ela venceu. Só que no dia seguinte, quando ela tava indo embora pra casa, dirigindo mais 17 horas pra chegar de volta na cidade dela, o carro dela também pegou fogo. O motor do carro dela, que tinha sido acabado de ser feito ali, né, tunado pra fazer a corrida, pegou fogo. Enfim, em 2008 ela conseguiu a primeira publicação de verdade tradicional com o livro Lament. Em 2009 ela lançou Calafrio, que é o primeiro livro da série dos Lobos de Mercy Falls, que foi um grandíssimo sucesso. Ela ficou mais de 40 semanas na lista dos
mais vendidos do New York Times, que é tipo a principal lista dos Estados Unidos. Tem uma estimativa de que ela já tenha vendido mais de 1 milhão e poucas cópias no mundo inteiro desse livro. E ela vendeu também esse título para mais de 40 países. Então já ficou rica. Daí, o segundo livro da mulher já tava rica. Se bem que tem gente que fica rica no primeiro, né? Tem gente que não fica rica nunca. Até que em 2012 ela lançou Os Garotos Corvos, que é o primeiro livro da saga dos Corvos, né? Que eu já falei que eu fiz essa leitura. Mas, na real, ela já tava escrevendo esse primeiro livro desde os 19 anos de idade. Ela escrevia, tipo, num caderno, à mão. Foi um sucesso gigantesco. Ela ganhou um fandom muito grande. Ela até deu uma entrevista onde ela fala da diferença do sucesso dela nessa série Calafrio, dos Lobos de Mercy Falls, pra saga dos Corvos. Ela fala que em Os Lobos de Mercy Falls ela tinha muitos leitores, ela fez muito sucesso, e ela recebia muita mensagem, né, feedback e tal. Mas a saga dos Corvos foi quando ela realmente teve um fandom. A galera ficou muito apaixonada, todo mundo ficou muito alucinado pelo livro, e ela sentiu que era uma coisa muito diferente a relação que ela tinha com os leitores que ela tinha naquele momento. E a cobrança que eles faziam a ela também. Como eu falei, em 2012 a série estreou, ela fazia uma publicação anual dessa série, depois ela teve um pulo, que depois a gente vai explicar por quê, e aí em 2016 ela terminou o lançamento da quadrilogia completa com O Rei Corvo. As principais polêmicas envolvendo, ou a principal polêmica envolvendo a Meg, começou exatamente depois do lançamento do Rei Corvo, e alguns leitores levantaram 2 pontos principais ali, que a mãe dele, que também é de origem asiática, ela vende antiguidades ilegais. E aí teve toda uma conexão de, será que os autores brancos não sempre fazem personagens asiáticos envolvidos com ilegalidade, com máfia, yakuza, etc. E o outro ponto foi que um dos personagens do livro, Ronan, até a própria autora fala que ele fez uma imitação ofensiva desse menino. E aí a gente subentende que essa imitação significa que ele zoou o sotaque do garoto. Isso não é escrito explicitamente no livro, ele zoou o sotaque do menino, mas ela fala que ele fez uma imitação ofensiva do personagem e os leitores não ficaram muito satisfeitos e muito felizes com essa cena específica do livro. A Meg também voltou às notícias por causa de O Rei Corvo, quando ela resolveu fazer uma ação pra mostrar pra galera por que a pirataria era tão danosa pra séries de livros, né? Não só pra livros no geral, mas para séries de livros. Ela resolveu criar um PDF de O Rei Corvo com os 4 primeiros capítulos e eles eram repetidos. Então eram 4 capítulos, aí depois os mesmos 4, né, no PDF inteiro, e ela vazou isso na internet anonimamente. E esse PDF bombou nos grupos da galera, né, de downloads ilegais de livros. E como todo mundo leu os 4 capítulos e depois percebeu que era um arquivo falso, a procura pelo original do livro, né, quando ele foi lançado, aumentou muito, porque a correlação que ela faz é que a galera quis continuar o livro, todo mundo ficou catando, cadê o material inteiro? Quem tem o PDF completo, ninguém tinha, então a galera foi comprar o livro original. E aí ela faz uma reflexão sobre essa questão de série que eu nunca tinha feito, na real, né? Quando a gente fala sobre pirataria de livros únicos, a gente fala sobre um número que muitas vezes a gente não tem como calcular. Porque, sei lá, um livro vendeu 1 milhão de cópias, mas às vezes, ilegalmente, ele teve mais 500 mil ou 1 milhão de cópias. Mas nenhuma editora, nem nenhum autor, ninguém consegue realmente medir quanto que aquele livro teria de venda se não existisse a pirataria. Quando a gente tá falando de série, tem um problema mais crítico, porque muitas editoras, elas cancelam a publicação de séries na metade. Independente se o autor queria publicar 3, 4, 5 livros, a série é cancelada. Um exemplo, por exemplo, disso foi da Victoria Schwab. Ela tem uma série chamada Guardiã de Histórias. Quer dizer, o primeiro livro chama A Guardiã de Histórias. Depois teve um segundo livro, que eu já não me lembro mais qual era o nome, acho até que chegou a sair aqui no Brasil pela Record. E era pra ter um terceiro livro. Mas como a série não foi popular nem lá fora e nem aqui no Brasil, a Victoria Schwab nunca publicou esse terceiro livro. Tudo bem, nesse caso específico, até onde eu sei, eu só li o primeiro livro, A Guardiã de História. É uma história quase que completa, ela tem início, meio e fim. Ela vai ter uma conexão com os próximos, mas não é meio que uma continuação exata. É quase como se eles fossem livros únicos dentro de um mesmo universo. Mas a editora decidiu cancelar a publicação do terceiro livro, porque o primeiro já não foi muito bem, o segundo foi menos ainda, e aí eles, bom, não vão publicar o terceiro. E aí ela, a Meg e vários outros autores falam sobre como é difícil você se manter dentro do plano que uma série tem, 3, 4, 5, 7 livros, quando você percebe que tem uma queda muito brusca de um livro pro outro. Por exemplo, ela fala que a Saga dos Corvos, a editora quase não quis publicar O Rei Corvo, porque teve uma queda de vendas muito grande de um livro pro outro. E aí muitas pessoas sempre levantam a bola de, mas às vezes o seu livro teve menos vendas de um livro pro outro, porque, primeiro ponto, é normal que uma série, né, de um livro pro outro tenha uma queda de quantidade de pessoas que assistem, inclusive isso acontece com temporada de série também.
também, né? Uma segunda temporada de série normalmente é menor que a primeira, a terceira é menor que a segunda, é uma coisa meio que tradicional de acontecer. Então isso também acontece com série de livros. Isso, por exemplo, pode ser observado nas minhas séries de livros aqui do canal, né? Quando eu faço vídeos de cada livro de uma série, você vai perceber que o primeiro vídeo vai bombar, o segundo vai ser um pouco menos, o terceiro um pouco menos. É meio que natural. Mas além disso, a galera fala, às vezes as pessoas não gostaram do seu primeiro livro ou do seu segundo livro e por isso que elas não quiseram continuar a série. E por isso que ela vazou esse quarto livro, né? Tipo, mas na verdade de uma maneira incorreta ou menor, né? Pra falar, tá vendo? Não é porque as pessoas não querem ler o meu livro. Na real, elas estão preferindo não comprar. E também tem uma outra discussão que eu vou deixar pra vocês aqui na fonte, onde as pessoas falam sobre toda uma pesquisa que já foi feita nos Estados Unidos, sobre quem realmente consome pirataria, se é realmente a maioria é a galera que não tem recurso, ou se muita gente que tem dinheiro pra comprar livro não compra porque não quer, e a gente sabe que isso acontece também, eu sei porque eu vejo isso no meu círculo de amigos, então enfim. Agora eu vou fazer uma pausa muito rápida antes da gente entrar na doença da Meg Stiefvater, que ela veio a público, contou, e como isso afetou, como que isso começou, e o que isso impactou na escrita dela. Porque eu quero falar pra vocês que a Estante Virtual tá com uma promoção muito boa de frete grátis durante o mês de julho inteiro. Então não tem mais aquela reclamação de o frete pra mim é caro. Agora tem um monte de livro, uma seleção de 1 milhão de títulos com frete grátis. E tem vários títulos da Meg Stiefvater com frete grátis lá. Por exemplo, a Record tá vendendo diretamente dentro do site da Estante Virtual, né? Eles têm a lojinha deles dentro da Estante Virtual. Eles estão vendendo o box inteiro da Saga dos Corvos com frete grátis. O Chamado do Falcão tá em promoção. Calafrio tem promoção de frete grátis. Corrida de Escorpião tem promoção de frete grátis. Todos os Santos Malditos. Enfim, vários livros da Meg Stiefvater. Até mesmo os livros da Saga dos Corvos individuais. Vários deles estão em frete grátis, tá? Eu vou deixar o link pra vocês entrarem lá. Tem toda a seleção. Coloca, por exemplo, se vocês quiserem achar os da Meg Stiefvater especificamente, coloca Meg Stiefvater na busca. E aí no filtro do lado aqui da página do lado tem um lugar pra você clicar só em ver o que tem frete grátis. E ele vai te mostrar todos os livros da Meg Stiefvater que você consegue encontrar com frete grátis nesse momento. E além de tudo, com frete grátis, você ainda tem 7% de desconto usando um dos meus cupons, tá? Eu tenho o cupom Livraria em Casa e eu tenho o cupom do Paulo, né? Tudo junto, cupom do Paulo. Se você já usou o cupom Livraria em Casa, você não vai conseguir usar ele de novo, então você pode usar o cupom do Paulo. Se você não usou nenhum dos dois, você pode escolher qualquer um dos dois e usar, tá? O importante é que você só consegue usar o cupom uma vez. Então, ou seja, além do frete grátis, você ainda tem mais 7% de desconto. E pode ficar tranquilo que o Estante Virtual super confiável, eles fazem parte do grupo Magazine Luiza. Eu falo deles direto aqui no canal. Além das opções de livros novos, tem livros semi-novos também, se você tá querendo economizar um dinheiro e você gosta de livro físico. A Estante Virtual tá sempre com ofertas muito legais. Eu tenho trazido muitas aqui no canal, também no Instagram e também lá no Telegram, então fica ligado que eu vou compartilhando com vocês as coisas quando eu ficar sabendo, beleza? Então vamos falar da dificuldade que a Meg teve por vários anos na vida dela pra escrever os livros. A Meg conta que por muitos anos ela começou a sentir um cansaço que foi aumentando. Ela tinha muita dificuldade de ficar acordada por várias horas seguidas. Ela começou a ter perda de cabelo, ela começou a ter perda de peso. Ela não conseguia, ela fala que tem um determinado momento ela não conseguia levantar, tipo, uma mochila do chão e colocar nas costas, porque ela realmente não tinha mais força. Quando chegou num momento de estafa muito forte, ela foi finalmente procurar o hospital e ela descobriu que ela tinha uma doença, chama doença de Addison. É uma doença super rara, que inclusive ela age de uma maneira silenciosa e ela vai progredindo com o tempo e você tá tão acostumado a se sentir mal que você não vê diferença. Ela reduz a produção do cortisol no corpo e ela aumenta a produção de alguns outros hormônios, então dá um desbalanço hormonal muito louco em você, que todas essas coisas começam a acontecer. Como eu falei, além do cansaço absurdo e de você não conseguir ficar acordado, toda vez que você tá acordado, você ainda tá querendo dormir o tempo inteiro, ainda tem todas as outras questões, da perda de peso, de cabelo, de perda de força, de até digestão de alimento, ela é prejudicada por causa dessa doença. E no caso dela, foi por uma questão autoimune. Mas a doença, ela é controlada através de remédio e tal, você vai começando a tomar remédio, você vai tendo um balanço, tanto é que ela fala que assim que ela começou o tratamento, é como se ela tivesse visto o mundo colorido de novo. Olha que loucura! E ela ficou anos pra fazer isso. E aí ela conta que ela escreveu muitos livros, praticamente toda a Saga dos Corvos, se sentindo mal. Ela escreveu, por exemplo, O Rei Corvo, que é o último livro, ela escreveu o livro inteiro, foi esse ponto que a Mai me trouxe e que me startou toda essa ideia de fazer esse vídeo, de pesquisar mais sobre esse assunto. Ela escreveu O Rei Corvo inteiro, o livro inteiro. E aí quando acabou o livro, ela tinha um deadline. E é por isso que eu falei, quando eu falei lá atrás, sobre os lançamentos dessa série, sobre a cobrança que ela tinha, porque ela lançava um livro por ano, né? Assim, eu acho que hoje em dia, essa cobrança dos autores tem diminuído bastante. Eu não sei se por conta de, sei lá, pós-pandemia, ou sei lá o que for. Mas antigamente, né, principalmente ali 2010, 12, 13, 14, a galera queria o livro de cada série por ano. Então ela lançou o primeiro livro num ano, aí o segundo livro no outro ano, aí o terceiro livro no outro ano, e aí ela tinha um deadline pra entregar o quarto livro no quarto ano, né, em 2015. Só que quando ela pegou o manuscrito
manuscrito dela, tudo pronto, o primeiro trabalho, tipo assim, o primeiro rascunho dela inteiro desse quarto livro, ela falou, cara, eu não tô nem me reconhecendo nesse livro. Ela falou que dava pra notar a confusão, né, nas palavras, como as coisas não estavam muito claras, como tava tudo muito estranho. E aí ela conversou com a editora e com a gente, ela falou, gente, não tem condições de publicar esse livro. Não é o final da série que eu quero publicar pros meus fãs, a galera vai, tipo, achar muito ruim. Esse não é o trabalho que eu acho legal, eu vou jogar ele inteiro fora. Ela jogou todo o trabalho do quarto livro fora e ela começou todo de novo. Então o Rei Corvo que saiu já é um segundo tratamento de um trabalho que ela começou inteiro do zero, porque realmente o primeiro livro tava muito ruim. Ela falou, tava muito ruim. Ela nem lembrava de certas coisas que ela escreveu no livro, sabe? E aí ela até se colocou como regra. Ela falou, bom, se eu estiver me sentindo mal, se eu estiver sentindo que a minha mente tá meio, sabe, anuviada, não tô conseguindo enxergar com clareza, pensar com clareza, eu não vou escrever. Eu vou esperar melhorar, um momento melhor e vou escrever nesse momento. Ela mesmo fala que esse período de tempo da vida dela foi como se ela estivesse num conto de fadas, estivesse presa numa maldição dentro de um conto de fadas, porque realmente a visão dela da vida, do mundo, das coisas, era totalmente estranha. Ela fala que ela também estava se sentindo mal assim durante a escrita de Todos os Santos Malditos e de O Chamado do Falcão, que é o primeiro livro da série do Sonhador, que inclusive sai aqui no Brasil pela Record desde 2021 e o nome da série é O Sonhador. Em O Chamado do Falcão, inclusive, na dedicatória do livro, ela faz um agradecimento aos médicos que finalmente tiraram ela de um sono de 1000 anos, assim. Realmente a sensação pra ela é de que ela estava dormindo esse tempo todo. Gente, muito louco. Ativa todas as minhas hipocondrias. Eu já tô tipo assim, meu Deus, será que de vez em quando eu fico muito cansado querendo dormir por causa disso? Não, calma, fiquem todos tranquilos. Não vamos todos agora pro hospital, pro médico, perguntar, será que eu tenho a doença de Addison? Mas tipo, é interessante a gente conhecer essas coisas, porque às vezes tem sinais na nossa vida que a gente não nota. Você vê, ela demorou anos e anos, uma pessoa que trabalha com criatividade, que precisava sentar, focar, escrever, unir vários detalhes. Os livros dela são complexos, pelo menos Os Garotos Corvos, que foi o livro dela que eu li, é um livro super complexo, tem um monte de detalhe, não é um livro fino, sabe, não é um livro curto. Então ela precisou passar por todos esses momentos de se sentir mal o tempo inteiro pra finalmente, quando a situação tava assim, impossível, ela já tava tipo, cara, não tô conseguindo fazer nada, ela foi pro hospital achando que era uma estafa, um cansaço normal, um estresse, e eles descobriram que é uma doença raríssima de existir, inclusive. Bom, me conta aqui embaixo se você já sabia essa história, se você já leu um livro da Meg Stiefvater, se você gostou desse trabalho de curiosidades aqui no canal também, que eu quero trazer mais. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de outros temas curiosos e coisas que vocês queiram que eu pesquise e traga aqui pra vocês, me conta aqui embaixo, que eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Eu quero trazer muito mais disso, inclusive, pro canal, do que só a gente falar de um livro especificamente, do que só dica de livro o tempo todo, tá? Então não esquece de deixar sua sugestão aqui embaixo, que a gente tá sempre prestando atenção. Dá um like no vídeo, que ajuda muito. Compartilha com todo mundo, como eu já falei. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Não esquece de entrar na estante virtual pra dar uma olhadinha. Tem um monte de outros livros na seleção lá, independente se você quer ler Meg ou não. Tem um monte de coisa por lá, tá? É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.